Seja bem-vindo aqui ao canal da Leão Group, eu sou Daniel Galvão e a gente tem hoje o prazer de, mais uma vez, com uma iniciativa pioneira do escritório da Leão Group, que você já conhece aqui nos Estados Unidos, escritório de imigração e também de internacionalização de negócios, a gente vai fazer hoje a primeira rodada de debates. E aí eu conto com isso, ou para isso, com um time grandioso de convidados que vão participar conosco aqui de um debate que a gente escolheu como tema sonho americano ou conto de fadas. A gente quer falar um pouco a respeito desse assunto, porque a gente tem visto, e inclusive foi notícia nos últimos dias, que bateu o recorde o número de brasileiros nesse momento de pandemia retornando ao Brasil, e grande parte deles vivendo aí um momento de frustração, porque talvez as coisas não tenham saído como planejado. Se é que planejado. E é sobre isso que a gente quer conversar, e nós temos aqui hoje a grata surpresa, na verdade não uma surpresa, mas a grata alegria de contar com a participação de Fernando Leal, que é influenciador digital, e ele tem o seu canal aí no YouTube, que é o canal Fê Leal. Também a Gabi Santos, do canal Turista Orlando, o Odígias Caminha, que é da OGC Associates, assim como o André Silva, nosso xerife aqui de Broward, e o Felipe Tolomelli, da Cross Country Mortgage. E também Leonardo Leão, CEO da Leão Group. E nós vamos falar e vamos conversar com você, Léo. Eu queria trazer esse tema já como uma pergunta. Sonho americano ou conto de fadas? O que você entende? O que a gente pode falar para a gente abrir essa rodada de debates aqui? Oi, Daniel. Antes de responder a tua pergunta, eu queria agradecer aí a presença de todo mundo que está aqui. Todos vocês têm a relevância aí no cenário de vocês. É uma honra ter vocês aqui conversando com a gente. E falar para os nossos seguidores, agradecer também que vocês estejam assistindo esse vídeo e dizer que depende. Essa pergunta que você fez, Daniel, depende se a pessoa se planejou, da forma como ela veio aqui para os Estados Unidos, se ela veio com devido lastro financeiro, se ela veio com devido lastro emocional. Então, os Estados Unidos no início, acho que é uma opinião aqui de todos que estão na mesa, ele é um país difícil, a adaptação pode ser um pouco dolorosa, mas se você faz o devido planejamento, se você vem, e aí a gente vai falar também de algum aspecto imigratório, se você vem com o seu visto correto, se você vem com uma reserva financeira interessante, eu acho que não vai ser um conto de fadas. Existe sim, eu sou da teoria de que é o país das oportunidades, sim. O cenário empreendedor aqui nos Estados Unidos ele é muito melhor do que no Brasil, por exemplo. Então se você vem com tudo programado, assessorado direitinho, eu acho que o sonho americano ele é real, sim. Caso contrário, aí sim você pode cair num conto de fadas e daqueles bem da bruxa mesmo. Não sei se é a opinião aí do pessoal, né? Pois é, eu ia até complementar e fazer uma pergunta para o Odígias no seguinte: Odígias, tem uma frase que a gente costuma ouvir também, às vezes aqui nos Estados Unidos, que é o seguinte: os Estados Unidos é para todo mundo, mas nem todo mundo é para os Estados Unidos, fazendo essa referência do que o Léo está, inclusive, falando sobre a importância do planejamento e talvez até a questão da resiliência. A gente falava antes de começar aqui a rodada de debate sobre essa questão de a importância das pessoas criarem raízes. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, enfim. Isso é muito importante, Daniel, obrigado. Eu quero agradecer aqui o convite ao Daniel, ao Léo. E isso é muito importante porque pelo fato de eu estar aqui já há um bom tempo, Quanto tempo você está aqui? Eu já estou aqui há 22 anos, Daniel. E durante todo esse período a gente já passou por várias crises, né? E o que eu vejo é isso, no momento da crise, o que muitas vezes a gente, um dia anterior, aparentava que era um sonho, que o sonho americano estava funcionando. Mas quando dá a crise, tudo aquilo mudou, não, agora eu não quero. Então facilmente, não sei se é um comportamento mais brasileiro ou humano, facilmente a pessoa que não está com a raiz, ele acaba desistindo com mais facilidade, né? E aí eu coloco outro fator em cima disso também, Daniel, a questão de como o Léo falou, o planejamento, a fundação. O que eu percebi são pessoas que não prepararam a fundação corretamente, então veio aquela tempestade e derrubou. Então ele, como tem a opção, deixa eu ir para o Brasil, sempre parece que o galinheiro do vizinho é melhor, né? Então parece que o Brasil está melhor posicionado. Então a pessoa vai, desiste e volta no Brasil. E também já vi vários casos, né? Quando deu 2008, muitos amigos meus desistiram e voltaram, né? E aí
a grande maioria deles acabam... O segundo movimento, né? O segundo movimento, acabam retornando. E aí entraram e agora voltaram de novo. Então, a gente vê sempre essa movimentação para lá e para cá, principalmente quando existe a raiz, a fundação. André, você também está aqui há bastante tempo, né? Você tem inclusive uma história linda, né? de vida, de experiência como imigrante. Você é brasileiro, veio para cá com 8 anos de idade, se eu não estiver equivocado. Não, é verdade, isso né? mesmo. E você tem uma história de superação, e hoje você é xerife, passou pelas Forças Armadas Americanas. Queria que você também falasse um pouco como é que você enxerga essa questão do que o Digi estava pondo, de muita gente que acaba vindo, e aí não fixa a raiz, ou não se aprofunda, e acaba retornando, e depois num outro movimento vem novamente, acaba as coisas não acontecendo. Por que você acha que isso acontece? Como é que tem sido a sua relação, você que anda pelas ruas aí, do condado? No bom sentido, né? No bom sentido. Trabalhando. Mas você com certeza conhece e lida com muito imigrante, talvez até nessa situação que o Didi está falando, que você pudesse contribuir com a gente também. Primeiramente, obrigado, né, pelo convite de estar aqui com vocês. Geralmente não faço esses debates, faço só meus stories no meu Instagramzinho lá, mas eu agradeço o convite. No meu caso é um pouco diferente. A gente está sendo bem modesto. Bem modesto. Está crescendo bastante. No meu caso é um pouco diferente, né? Porque eu vim para cá criança, né? 8 anos de idade. Meus pais saíram do Brasil para dar um futuro melhor para mim e para os meus 2 irmãos. Então eu vi neles essa vontade de sonho americano e tudo mais. Meu pai veio primeiro, trabalhou na construção. Minha mãe veio depois, eu fiquei no Brasil com os meus irmãos. Minha mãe fez a faxina e tudo mais, entendeu? Então eu acho assim, o sonho americano é possível. Hoje, não que eu seja melhor que ninguém, lógico, mas eu considero minha vida, assim, eu alcancei o sonho americano. Eu fui militar nos Estados Unidos, eu servi as Forças Armadas, hoje sou xerife aqui na Flórida. Então, graças a Deus, né, eu consegui alcançar o meu sonho, de ser o que eu sou hoje. Né? O meu irmão, hoje também, a família toda. Então, acho assim, que nem o Léo falou, que nem o Edith falou, se você se prepara, meus pais se prepararam, planejaram tudo. Meu pai pegou, saiu do emprego, ele pegou, acho que, não sei como é que fala no Brasil, né? Fundo de garantia ou 13º. Rescisão dele. Rescisão, E veio pra cá sozinho, entendeu? Trabalhou, nem eles planejaram e voltou, buscou minha mãe, aí depois eles vieram os dois, trabalharam, teve aquele planejamento e as coisas encaminharam. Não foi fácil. Com a cabeça de que nada é fácil, né, André? Não foi fácil. Teve tribulações, meu pai se acidentou, ficou em cadeira de roda, minha mãe trabalhou tudo, mas por causa dessa base, desse planejamento, conseguimos passar por essa tempestade, entendeu? E eu acho que nem vocês dois falaram, se você planeja, sim, pode ser o sonho americano e não vai ser um pesadelo, entendeu? Mas se você vem para cá e você não está preparado e você não se esforça ou qualquer coisa desse tipo, Você fica exposto, você fica exposto e aí vai aquele momento de fraqueza ou qualquer tribulação e você vai e desiste. Entendeu? Que, pra mim, eu acho que aqui é o melhor país do mundo. Entendeu? Tudo que eu tenho eu dou graças aos Estados Unidos e o jeito que as coisas funcionam aqui. Mesmo não tendo vivido muito tempo no Brasil. Mas eu vejo histórias de brasileiros que lidam com brasileiros quase todo dia no meu trabalho. E eu vejo gente que sofre violência doméstica, por exemplo, e aí ela quer voltar, ou a pessoa quer voltar porque ela acha que, aqui não é nada que falaram que era. Aqui também tem os crimes que tem no Brasil. Lógico, coisas ruins acontecem no mundo todo, entendeu? Então, mas a pessoa, é importante saber, se você planeja, você não desiste, eu acho que sim tem como dar certo e sim alcançar o sonho americano. Agora, você sabe quando um brasileiro alcançou o sonho americano, quando ele sequer sabe o que é fundo de garantia e essas coisas. Alcançou o sonho americano, ele não sabe nem o que é isso, é fantástico isso. Ô Felipe, no setor imobiliário, muitos brasileiros vêm para cá e acabam investindo, comprando imóveis e tal, e talvez, eu não sei, eu queria que você falasse se o fato de um brasileiro comprar um imóvel aqui na América, isso se torna aquilo que o Digi está falando sobre a raiz. Ou se não, se você também tem casos aí de pessoas que compraram um imóvel, investiram, mas não conseguiram por falta de planejamento, acabaram voltando para o Brasil, talvez tenham até tido perdas aqui, por exemplo, como uma perda de um imóvel. Você tem como falar um pouco sobre essa situação também? Primeiramente, aí, boa tarde a todos, né? Obrigado aí pelo convite aí de todos vocês, Daniel, Leonardo. Então, prazer. Bom, a minha situação, eu já trabalho aqui com financiamento de imóveis já tem um tempo, né? Mais de 10 anos. Falando um pouco do sonho americano, eu vim para cá com visto de trabalho, de estudante. E aí eu estudei aqui, fiz faculdade aqui, né? Me formei, morei em outros estados, né? Morei em Kentucky. E depois eu mudei para cá, para Flórida, onde eu comecei a trabalhar nessa área de ramo imobiliário e tal, com financiamentos de imóveis.
Mas a parte eu lido com diversos tipos de financiamentos, né? Então, por exemplo, os brasileiros aqui que compram aqui acham que, por exemplo, por causa que estão comprando imóvel tem direito ao visto, um benefício migratório. Então é sempre importante ter essas conversas com essas pessoas e explicar, né, falar para eles encontrarem um profissional, né, nessa área de imigração para poder ter mais informação, né? Isso é muito importante, porque as pessoas, a maior parte das pessoas que compram uns imóveis e financiam, muitos deles são investidores, né? Então, ou compram mesmo para passeio, né? Vem para passear, ou compram em Orlando, né? Em outras áreas mais turísticas, cidades mais turísticas. Então, é importante avisá-los, né? Que isso daí você está comprando com esse propósito, você vai assinar a documentação com esse propósito. Então isso é bem importante também instruir essas pessoas. É importante alertar eles também da seriedade que é você ter um crédito aqui, a falta de pagamento, o que isso pode gerar para essa pessoa aqui, né? A oportunidade que perde, né? Os contratos aqui, eles são muito executáveis, é fácil a execução de um contrato desse. Exato, isso é muito importante, porque as pessoas também, muitas pessoas estão acostumadas a vezes falar, compara, né, os Estados Unidos com o Brasil. No Brasil, por exemplo, hoje mesmo uma pessoa me ligou e falou, Felipe, eu tenho 80 anos, eu posso fazer o financiamento, então é bem diferente, porque no Brasil, às vezes a pessoa fala, no Brasil eles não me dão financiamento, eu tenho 80 anos, mas aqui não, né, aqui a pessoa qualquer idade pode adquirir, né, contra a lei até você proibir, né, a pessoa de obter um financiamento por causa de idade, né? Então é importante você comentar essas coisas com as pessoas, que as expectativa de vida e tal. E aí explicar, você, né, fazendo um pagamento direitinho, não importa a idade, por exemplo, se caso acontecer, aí já entre outros ramos, às vezes a pessoa tem um seguro de vida, às vezes, né, instruir as pessoas também a poder explicar o que aconteceria caso aconteça alguma coisa para essa pessoa, né? Se preparar para as intempéries, né, Felipe? Porque eu acho que isso, o Odígias também falou disso, acho que o brasileiro ele não tem a cultura de ter um lastro, né, financeiro, de ter uma economia e tudo. Ele se apega muito a benefícios, às vezes, do governo, a própria lei trabalhista, ela tem muito benefício. E aqui nos Estados Unidos, se você não tem um seguro, se você não tem, né, não faz um seguro de vida ou um seguro para o seu financiamento, e você pega uma fase dessa onde você perde o seu emprego, perde tudo, você pode se ver aí em maus apuros aí para honrar o pagamento, né? Sem dúvida alguma. Isso é muito importante, né? A pessoa poder saber, né, como funciona, o que acontece depois, né? Isso é muito importante. É bom avisar as pessoas. Contar com a ajuda de um especialista. Contar com a ajuda de um especialista. Felipe, você falou aí sobre cidades turísticas, e aí você citou Orlando, e eu queria aproveitar a Gabi. A Gabi é quem conhece Orlando melhor do que todos nós aqui, né? Especialista em Orlando, assim como o Fernando é especialista em tantos lugares. Mas eu queria, Gabi, que você falasse um pouquinho, você trabalha muito com essa questão do turismo, de fato, em Orlando. Queria te fazer a seguinte pergunta. A visão do turista, você acha que o brasileiro que vem para cá, que se encanta com a Disney, com tudo, com os parques, enfim, com tudo aquilo que Orlando oferece, é a mesma daquele brasileiro, ou talvez até do mesmo brasileiro que depois muda para cá, modifica a visão? O que você consegue avaliar? Muda, com certeza. Quando a gente vai para qualquer lugar do mundo, eu acho, de férias, a gente não tem a realidade de quando a gente mora na cidade mesmo. A gente está de férias, a gente aproveita, não tem hora para nada. Enfim, tá aqui para gastar dinheiro também, querendo ou não, né? A gente vem para curtir o melhor. Mas quando você vem morar aqui, que você precisa fazer uma renda em dólar, você vem com a sua família, com seus filhos ali, ficam 10, 15 dias na cidade curtindo. Mas e quando você vem para morar? E você não tem um pai, não tem uma mãe, não vai ter avó para ficar com a criança. Então, não é uma decisão fácil vir para cá. Só que eu concordo e eu vejo que a maioria das pessoas, depois que elas vêm, elas falam isso, que ficam com essa vontade, porque viram a estrutura, né, que os Estados Unidos oferece, como é Orlando, uma cidade totalmente planejada e tudo mais. Então, sim, eles ficam com essa vontade. Só que não adianta vir com essa ideia que vai ser tudo perfeito, porque não é. Você tem problemas no Brasil, você vai ter problema aqui também. Para qualquer coisa, então não é uma decisão tão fácil, eu acho. Eu tenho um perfil bem conservador, acho que vocês vão poder ver durante essa conversa. Então realmente é uma decisão que, na minha opinião, tem que ser muito bem pensada. Muito bom, muito bom. Fernando, eu queria também aproveitar, você também é um influenciador digital e conhece muitos lugares nos Estados Unidos. Eu queria que você desse uma visão pra gente das diferenças, porque uma coisa é também o brasileiro que, por exemplo, migra para cá, para a Flórida, outro que talvez vá para o Texas. Será que ele encontra a mesma realidade na Califórnia
ou em Boston. Como é que você avalia também? Então, o planejamento é importante também por conta dessas diferenças, por exemplo, que há de região para região? Então, como o meu canal eu tenho muito seguidor e muito seguidor tem justamente essas perguntas, eu tenho 2 pontos sempre que eu cito. O primeiro ponto é resiliência. Em tudo na sua vida que você vai fazer tem que ter resiliência. Eu não tenho um perfil igual da Gabi, eu sou muito mais jogado na vida, já viajei os Estados Unidos todos de carro. Então, eu acredito muito que, primeiro ponto, resiliência é o ponto principal para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. E o segundo ponto é, todo mundo fala de planejamento sem dizer o que é se planejar. Legal. Quando a gente fala de planejamento, as pessoas que estão do outro lado assistindo o vídeo, elas se perdem, porque ela fala, como eu me planejo, o que eu faço para me planejar? Por isso que é importante ter a visão de todo mundo. Mas eu acho que um ponto muito chave do planejamento é o seguinte, as pessoas veem os Estados Unidos como Estados Unidos, e a gente esquece que os estados têm leis talvez individuais, que o planejamento é diferente. Orlando é uma cidade planejada e que ela segue um fluxo de turista, ela segue um fluxo de trabalho, um estilo de trabalho. Quando você vai para o norte é completamente diferente. Filadélfia, assim, se você vai para Filadélfia, para Nova York, que são 2 horas, já muda completamente o ritmo, o fluxo, a quantidade de dinheiro que você vai gastar. Então o planejamento, eu acho que o primeiro ponto de se planejar é para onde você vai, tenha definido para onde você vai. Estados Unidos não é Orlando, Estados Unidos não é Nova York, Estados Unidos não é Los Angeles. Estados Unidos é um país gigantesco que tem muita diferença, é bem complexo, exato. E aí você vai ver desde moradia, como que você quer morar. Eu acho que o primeiro ponto do planejamento é como que eu acho que eu devo morar e qual que é a minha condição de como eu devo morar, primeiro ponto. Eu acho que o segundo ponto é, óbvio, depois que você já fez toda uma consultoria de como que você deve viver, enfim. Quando você decidiu todo o plano, qual que é a palavra, toda a parte burocrática, sim, aí você define onde eu moro, qual que é o custo de vida, eu necessito de um carro, por exemplo, quem vem pra Flórida, cara, sem carro, você não vive. Você não vive. Clima também, né? Clínica. Nova York você não precisa de carro, carro é besteira, tem um carro em Nova York, então tudo isso eu tenho que planejar. Tudo isso precisa estar em conta, porque né? se você falar assim, não, Nova York eu não preciso de carro, então eu vou pra Orlando e não vou comprar um carro, já era, seu planejamento mudou completamente. Exatamente. Entendeu? Então eu acho que o segundo ponto é exatamente esse. O planejamento ele é muito mais abrangente do que a parte burocrática. Vai desde onde você vai morar, o que você quer fazer, a escola que você vai estudar, enfim, vários pontos. Vou aproveitar o gancho que o Fernando está me dando, mas eu queria que cada um de vocês pudesse trazer uma contribuição sobre, na sua área ou na sua visão, de que maneira que as pessoas que estão nos assistindo agora, que têm o sonho, né, de vir para os Estados Unidos, elas devem ter em conta no seu planejamento. Para a gente trazer algo até mais prático, como o próprio Fernando estava dizendo, então a gente, cada um, né, poder contribuir com aquilo que conhece, da própria experiência pessoal ou da experiência profissional, né, para a gente poder trazer para as pessoas e elas conseguirem em casa lá com papel e caneta. Você que está em casa nos assistindo agora, pega um papel e uma caneta e anota aquilo que nesse momento vai ser compartilhado para a gente poder seguir adiante, porque sei que você tem um sonho de vir para a América, como foi dito aqui, tem pessoas aqui com 30 anos de experiências, outras com menos tempo, mas todo mundo vivendo de alguma forma o sonho americano e tentando ajudar você a, como o Léo disse no começo, a não viver um conto de fadas cujo protagonista seja uma bruxa. Qual seria o documento, por exemplo, a pessoa que está em casa, qual seria o documento? Ela vem para os Estados Unidos, ele é brasileiro, é imigrante, está mudando para cá, está pensando em vir para cá. O que ele vai precisar de documento no dia a dia, naquela questão de ir para lá e para cá, do vivenciar o dia a dia dele, o que ele precisa portar, por exemplo, como documento? Então, aqui nos Estados Unidos é muito importante você ter um documento, né? Alguma coisa com fotos para o policial ou qualquer emergência eles te identificar, entendeu? Então, por exemplo, aqui é muito usada a carteira de motorista de todos os estados. Todo estado tem sua carteira de motorista, todo estado tem sua regra para você obter a carteira de motorista. Tem estados que você precisa ser cidadão americano, tem estados que você não precisa, só com residente e ou até com turista. Você pode tirar a carteira de motorista aqui também, estudante. Então, é importante que a pessoa, antes de vir para cá, que nem o Fernando falou, vai para a Flórida, tá? Entra na internet, entra no site do Detran, que aqui chama Department of Motor Vehicles, que depois a gente pode colocar aí para vocês, né? E DMV. DMV, coloca DMV Flórida, que lá vai estar toda a informação e os documentos que você precisa para você tirar a sua carteira de motorista aqui no estado da Flórida. Aqui na Flórida, por exemplo, é por pontuação. Então, se você tem o cartão de social, né, que no Brasil seria equivalente ao CPF, vai te dar aí 3 pontos. Se você tem uma conta na sua casa de luz ou de água, vai te dar 2 pontos. Então você acumula os 6 pontos e aí você pode então fazer o processo para tirar a carteira de motorista, que é provavelmente o documento mais importante aqui na Flórida.
Eu queria te fazer uma pergunta também, André, ainda dentro nesse mesmo sentido. Se o policial, então, para, uma pessoa que está dirigindo, essa pessoa não tem a carteira de motorista, como você falou agora, que é um documento talvez um dos mais importantes, o que acontece com ele? Bom, se você tiver interação com a polícia, for parado numa ocorrência de trânsito ou por uma infração de trânsito, depende da infração, né? Se for um acidente sério, você pode ser preso, você pode ser até deportado se alguém morreu durante o acidente e tal. Mas se for só uma simples infração, provavelmente você pode levar uma multa, você vai ter que comparecer à corte e explicar para o juiz por que você estava dirigindo sem carteira de motorista, tá? Fica feio só se você está aqui 2, 3 anos e nunca teve uma carteira de motorista e está dirigindo ilegalmente. Não tem como... Todo policial sabe que o status da pessoa influencia nela ter o documento ou não, tá? Então, se eu paro uma pessoa e a pessoa fala, tá aqui já 5 anos, mas a carteira dela venceu tem 2 anos, eu sei por quê, entendeu? A gente sabe por quê. A pessoa tem que saber que o jeito e a maneira que ela se conduz na abordagem de trânsito vai ajudar muito no resultado final da abordagem, entendeu? Porque é tudo descrição... tudo na descrição do policial. O policial pode dar uma multa, como ele também não pode dar uma multa. Já teve pessoas que eu parei com carteira suspensa ou sem carteira, que eu não dei a multa, entendeu? Porque a gente leva, o que eles falam em inglês a totalidade das circunstâncias. A gente leva em consideração tudo que está acontecendo para a gente tomar a nossa decisão. Vai prender ou não vai prender? Vai dar multa ou não vai? Então, se você está nesse barco aí que você não tem carteira de motorista porque está fora do status ou alguma coisa assim, age normalmente, obedece tudo que o policial está falando para você não ter nenhum problema mais sério. Maravilha. André, já agradecer a sua participação. André vai ter que atender um chamado. Mas muito obrigado aí pela participação, pela contribuição aqui com a gente na primeira rodada de debate. A gente vai se encontrando aí no caminho, né, tanto no seu canal quanto também na própria Leão Group, tá certo? Obrigado. Ô Didi, aproveitar aí também o embalo, queria saber de você, o que você pode trazer de contribuição dentro do seu setor. Você tem uma empresa de contabilidade aqui nos Estados Unidos já há muitos anos. O que você pode trazer como contribuição para o planejamento daquela pessoa que está nos assistindo e quer vir para cá, quer vir para os Estados Unidos? O que ela precisa fazer? Por que ela deveria, por exemplo, procurar um contador? Em que sentido isso pode ajudá-la a se estabelecer aqui? Legal. Daniel, antes de falar por que ela precisa procurar o contador, eu queria dar minha contribuição aqui da seguinte forma. O segredo é confiança. Certo. Em qualquer relacionamento, confiança. Então nós estamos falando de uma mudança para os Estados Unidos, uma mudança, né, radical na sua vida. Então você vai mudar para um outro país. Então você precisa de primeiro achar as pessoas que você confia, né? Então, no momento que você montar esse network, né, digamos assim, esse grupo de pessoas que você confia, aí você vai aos poucos criando o seu planejamento e montando o seu planejamento. Agora, falando mais de planejamento propriamente dito, né? Uma vez que você tem esse grupo digamos assim, de especialistas, o que eu recomendo é pegar um especialista em cada área. Um especialista em contabilidade, aí sim a gente vai falar sobre isso. Um especialista na área de advogado, de imigração principalmente, e um especialista na área de negócios. Né? Que eu acho que isso tudo aí vai ser o seu pilar de sustentamento naquela fundação que eu já tinha comentado no primeiro bloco. Então, uma vez que você tem esse grupo, aí você vai mas é muito importante achar essas pessoas, tá? E tenta não pegar recomendação de pessoas que ou não estão fazendo o que falam, ou não estão aqui há muito tempo, né, para você ter um certo histórico. Claro. Né? E aí parte para a parte, na parte contábil, o que é importante? E eu diria o seguinte, Daniel, o que é importante depois que você pegar todas essas recomendações dos seus especialistas, tanto na área de imigração, o advogado, como o especialista de negócio, verificar se é importante ou não você abrir empresa. Seguir as regras, em outras palavras, as regras fiscais. É importante falar também, né, Odis, que as pessoas às vezes se assustam com a desburocratização que existe aqui nos Estados Unidos. Não, isso não é possível, não pode ser tão fácil assim. O brasileiro, ele tem essa visão. Foi aquela pergunta que você me fez.
imigrante, toda pessoa, na verdade, pode ter uma empresa aqui nos Estados Unidos. Não depende do status imigratório. Tá? O status imigratório vai determinar a autorização de trabalhar ou não, autorização de dirigir ou não, vai determinar isso. Mas a parte do negócio, sim, né, se tiver encaixar naquele planejamento que você está fazendo, você pode abrir o negócio, você pode tocar o negócio, tá? Tocar, que eu digo, contratar administradores e tocar aquele negócio e fazer o seu orçamento. Né? Uma vez que você fizer orçamento, em outras palavras, a regra é igual, né, do planejamento, como se estivesse no Brasil, aqui nos Estados Unidos também. Mas aqui você tem uma facilidade muito maior, como o Léo falou, na parte de burocratização. Nós não temos lei trabalhistas, nós não temos a discriminação com relação ao status imigratório. Então, com isso, facilita muito esse sonho americano, você conseguir chegar nele. Né? Felipe, queria aproveitar também e te perguntar, dentro do seu setor, que é o setor imobiliário, a importância do planejamento para quem está de mudança para cá, ou para quem está sonhando vir para cá, o que ele precisa, o que você pode também contribuir especificamente no planejamento dele para esse setor, a questão de moradia. Claro, isso é muito importante, né? Como você falou, a pessoa quando está planejando de mudar de um país para o outro, claro que ela tem que, né, se ela tiver família, crianças, né, depende de cada pessoa, uma situação. Às vezes a pessoa está querendo comprar para trazer a família, às vezes os filhos para estudar, né, fazer um planejamento para os filhos estudarem aqui. Então, obviamente que ele tem que olhar a região, né, o condado, olhar a cidade. Né, cada cidade tem uma escola, aqui tem uns grades, né, tem os levels de escola de um para o outro. Né, Felipe? É bom a gente deixar claro, aqui normalmente o valor dos imóveis e tudo, eles é influenciado, influenciado pela qualidade da escola. Cada escola ela tem uma região de abrangência, então você precisa morar naquela região para ter o direito de uso daquela escola pública. E ainda tem a questão das notas das escolas, né? As notas também, como você falou, a região, às vezes varia muito de preço, né, dos imóveis de uma região para outra. Então, às vezes você vai comprar, por exemplo, em Miami, em certas regiões de Miami, né, o valor dos imóveis são bem mais altos do que se você for comprar mais para o norte, né, da Flórida, né? Então, isso daí também a pessoa tem que pesquisar, né, as cidades diferentes, os preços, né, que cada cidade oferece. Então, isso é muito importante a pessoa fazer esse planejamento antes dela, né, pensar em mudar, né? E aí, hoje em dia, com acesso à internet, acesso a websites, né, as pessoas podem pesquisar, fazer essa procura e procurar saber mais informações a respeito disso também. Maravilha. Gabi, aproveitar e fazer a mesma pergunta para você, uma vez que você lida, como nós falamos no início, com muitos turistas, né, por conta do nicho do seu canal, você fala diretamente para uma audiência que está ávida por saber como que funciona Orlando, tem a questão dos shoppings de Orlando, que na verdade não se chamam shoppings, né, são os malls, mas enfim, tem todo o contexto de quem visita Orlando. Queria que você trouxesse também, porque de repente essa pessoa que está em casa nesse momento e que curte o teu canal, acompanha o seu trabalho e que visita Orlando ou está planejando visitar, mas em algum momento ela pode também sonhar e planejar vir para cá. O que você pode oferecer de contribuição para ela vir para cá e não transformar o sonho americano num conto de fadas? Então, é o que eu sempre falo, tanto para uma viagem a turismo, quanto para vir morar aqui, na minha opinião, o planejamento é essencial. Eu entendo o que o Fernando falou sobre o que é esse planejamento, e para mim, planejamento, o primeiro passo é assessoria jurídica. Não tem jeito. Foi o que eu fiz e é o que eu indico para todo mundo que vem me perguntar, para evitar uma experiência frustrada, que é exatamente o que a gente está falando. Porque você precisa entender, eu recebo muita pergunta assim, tá, Gabi, mas eu vou conseguir trabalhar aí? Como é que eu vou conseguir emprego e tudo mais? E assim, o mercado aqui, a gente sabe que está passando por uma situação, né, por uma crise super atípica, mas o mercado é super aquecido. Sim, verdade. Nossa, para você contratar, até a própria Disney, um treinamento que eu fiz, eles falaram pra gente que eles contratam brasileiro com muita facilidade, porque eles precisam de gente que fale português, só que eles não bancam visto. Então, o difícil é eles terem esse brasileiro que já tem uma autorização de trabalho para poder trabalhar na Disney. Então, na minha opinião, você precisa saber como você vai poder trabalhar antes de ir atrás de algum emprego. Muito bom. Então, e eu posso usar exemplo de tudo. Por exemplo, onde a gente mora, que é a Celebration. Tem várias casas em Celebration que precisa ter social, como é o caso de onde a gente mora. Então, você precisa analisar como que você vai levar a vida e estar preparado para todos os tipos de situação. Eu, como eu falei, sou conservadora, então eu prefiro evitar, eu prefiro ver quais são os problemas que eu vou ter lá na frente já
solucionar tudo no início. Então, esse é o meu pensamento. Então, sempre que alguém vem falar comigo, eu falo antes de qualquer coisa, procura. Porque eu vejo muita gente que vem pra cá, sei lá, com visto de estudante, que podia estar aplicando um visto, e é como a gente já falou, né, Léo? Gasta dinheiro na escola, aí depois que resolveu, quer morar aqui mesmo, aí vai gastar dobrado porque vai aplicar um outro tipo de visto. Então, essa é a minha opinião sobre planejamento, é visto mesmo. Fernando, queria aproveitar, no mesmo ensejo, que você também pudesse, você que é alguém que já conhece bastante aí a realidade americana, os vários estados, você também, assim como a Gabi, fala para um público que está no Brasil, que também curte seu trabalho, te acompanha, certamente no canal, eu sei porque a gente acompanha, tem muitas perguntas sobre como é a vida aqui nos Estados Unidos. O que você pode deixar também de contribuição? Eu acho que o recorde de pergunta é como eu vim, como eu vou. Eu acho que é assim, é o recorde de pergunta do canal, do Instagram, de tudo. E eu defino assim, eu acho que a minha visão, pode ser que eu esteja completamente errado e eu vou pedir até a ajuda do Léo e sua ajuda para estruturar isso melhor, mas eu acho que o primeiro ponto de tudo é financeiro. Cara, o mundo, infelizmente ou felizmente, é movimentado por dinheiro. Para você ter uma consultoria com o Léo, com vocês, precisa de dinheiro. Então, o primeiro passo vai do dinheiro. Então, primeiro de tudo, o que eu estou fazendo da minha vida para alcançar o meu sonho? Se eu não estou poupando nada, nunca vou atingir meu sonho porque eu não tenho nada, não tenho como dar o primeiro passo. Então, o primeiro passo eu acho que é muito isso, né? Eu tenho que procurar um profissional qualificado. Gente... Você viu que você falou de dinheiro, o contador logo falou, ótimo. Certo. Isso mesmo. Então, o primeiro ponto é o financeiro. E é uma coisa que eu vou falar que pode até soar, às vezes, ruim, que eu vou falar agora, mas eu sou a pessoa que você não deve perguntar como que eu vou. Você deve perguntar para um profissional. Eu posso te dar uma resposta completamente equivocada, porque eu não tenho qualificação para responder. Então, o primeiro ponto é, pare de procurar as pessoas erradas, procure as pessoas certas. Você falou muito isso, né? A fundação vem das boas informações, das informações concretas. E também eu acho que tem que parar de ter um pouco de preguiça, né? Que você entra no site do governo e você vai conseguir um monte de resposta. Então, eu acho que cabe você a começar a pesquisar mais. Eu acho que o primeiro ponto é esse. Pronto, predefinir como é que eu faço, como é que eu vou, o que eu faço agora, para onde eu vou morar. Eu acho que isso é muito fundamental. Porque eu vi que todo mundo falou muito sobre como funciona a Flórida, né? O condado, a escola, enfim. E cada estado vai ter uma realidade diferente. Então, eu acho que, cara, se você quer acompanhar pessoas diferentes, que sei lá, eu quero ir para Nova York, meu sonho é Nova York, eu quero estudar na New York Academy, então procure pessoas que moram lá para você ver como que é a vida lá, né? Você vê a realidade. O YouTube hoje é uma ferramenta excelente para você ver como é a realidade da vida, mas usa só como base de realidade daquela pessoa, não como a sua. Então o segundo ponto é, tenta se introduzir no local sem ir no local, porque às vezes eu não tenho que ir no local para me introduzir, né? Eu já chego em Nova York sabendo o que é Nova York, e aí sim eu consigo desenrolar muito melhor a minha vida, né? Então eu acho que até vocês mesmo conseguem fazer consultoria através de digitalmente falando. Então você consegue pré-definir muita coisa antes mesmo de chegar no local. E aí depois que chegar no local, aí é que vem a resiliência, né? Não adianta você achar que um mês tudo vai ser mil maravilhas. A Gabi falou sobre o mercado. Tá aquecido, mas também existe uma variação, e essa variação também é de estado para estado. Nova York tá um caos, a gente sabe que tá um caos, aqui já tá muito mais tranquilo. Mas enfim, aí eu acho que vai ser muito essa definição, né, do momento de cada estado, do momento do aquecido, do que você faz, que tipo de negócio você faz, que é melhor para um estado, melhor para outro. Eu sou filmmaker, se eu fosse trabalhar como filmmaker, Califórnia seria muito melhor do que a Flórida, Nova York seria muito melhor que a Flórida. Então eu acho que você tem que pré-definir onde você vai também, eu acho que é muito importante isso. Eu acho que é exatamente isso que o Fernando falou. Como a gente está na internet mostrando a nossa vida, a nossa experiência, o pessoal se espelha nisso e eles ficam, tá, mas qual é o tipo de visto? Mas é o que eu falo, gente, não é receita de bolo. Cada caso é um caso. Eu canso de falar isso, principalmente nos vídeos com o Léo. Quando você entra em contato com alguém, quando você começa a pesquisar, eu acho que você tem que ser uma folha em branco. Você tem que ver o que se encaixa na sua vida, na sua realidade. Você não pode, a Gabi aplicou esse visto, mas eu não consigo aplicar esse visto, então eu não vou conseguir me mudar. Não é assim que funciona. Então é por isso que eu gosto de deixar muito aberto também. Eu falo, não vai pensando no visto da Gabi, porque o visto do vizinho, o visto, cada um tem a sua história. Tanto no Brasil quanto aqui vai ser igual. Então não se baseiem. Vocês conhecem histórias, sabem de pessoas. A minha principal missão é, não existe só o visto de casamento e o visto de $1 milhão. Tem outras opções. Então é isso que eu gosto de deixar claro. Pessoal, fazendo até um complemento aí no que a Gabi falou, o que eu sempre falo aqui para as pessoas que nos procuram é, sejam honestos com a real intenção de vocês aqui nos Estados Unidos. Tá? Não pensem, eu quero morar aí, mas eu vou ser um estudante primeiro para ganhar tempo, ou eu vou como turista para ganhar um tempo. Não, pessoal. É uma coisa que a gente sempre bate também, são 187 tipos de vistos.
Tá? O legislador ele não criou essa variedade toda de vistos se ele não quisesse abarcar todo tipo de pessoa, todo tipo de perfil aqui dentro do país. A gente sempre fala, os Estados Unidos é um país formado por imigrantes. Então, se você tem a intenção de vir para cá, seja ela temporária, procura um visto temporário. Se você quer vir definitivamente, fala para o profissional que você vai se consultar, olha, eu quero morar aí, meu perfil é esse e tal, e o profissional vai ver se há a possibilidade. E aqui cabe falar também, ressaltar uma coisa que o Fernando falou, sejam criteriosos na fonte onde vocês vão buscar a informação. Eu sempre brinco, tá na dúvida, vai na fonte oficial, vai na página da imigração, vai na página, como o André falou, vai na página do Departamento de Trânsito da Flórida. Se você pode pegar a informação na fonte, você não precisa de um intermediário para te passar essa informação. Tá? Ainda assim, se você tiver a dúvida, eu sempre afirmo também, o planejamento, ele começa antes de você tomar a decisão de vir para cá. Você precisa de planejamento até para saber se os Estados Unidos é um país para você. Se você tem condições de vir para cá. Não adianta você vender sua casa, vender seu apartamento, vender tudo que você tem, agora eu vou procurar um especialista. Esse especialista, se ele for honesto com você, vão existir casos que ele vai te falar, olha, os Estados Unidos não é para você, não dá para você vir. Ou você precisa de mais 5 anos, vai fazer, se especializar um pouco mais, tome mais um tempinho. E aí, você já vendeu tudo? Então, pessoal, tenham esse passo a passo. A gente tem gravado alguns vídeos aqui para o nosso canal mostrando exatamente esse passo a passo, desde o momento que aquele bichinho do tenho vontade de ir para a América te morde. Então, a partir dali, a gente vai tentar te passar as ações que você tem que ir tomando no passo a passo. Mas, resumindo aqui, é isso. Sejam honestos com a intenção real de vocês e com o profissional que vocês estão se consultando. Falem para ele realmente a sua intenção, tá? E tomem essa decisão de se consultar com profissionais especialistas antes de bater o martelo. Caso contrário, você já vai ter se desfeito da sua vida toda no Brasil e vai ter que forçar a barra para vir para cá. Eu sempre falo isso. Não existe forçação de barra para imigrar. Você tem que ir planejado e tendo absoluta certeza de que você tem um caminho a seguir. Seja ele. Outra coisa, bom falar também, essa questão de que um caso do seu vizinho, do seu amigo, do seu primo, porque ele deu certo ou deu errado, não necessariamente vai acontecer o mesmo resultado com você. Tá? Então, não se baseia, deu certo para a Gabi, vai dar certo para mim. Não. Não tomem essa decisão antes de consultar um advogado de imigração, um contador, um corretor, um especialista que possa te ajudar a tomar a decisão da forma mais embasada possível. Tá bom, pessoal? Então, Fernando, queria agradecer a sua participação, obrigado mesmo, e que você possa também deixar aí uma Eu que agradeço. Final. Gente, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não, tô brincando. É assim que eu me despeço nos meus vídeos. Eu acho que o link de todo mundo vai estar na descrição, o meu também, eu sou o Feleal. Se você quiser acompanhar meu canal, minha vida, eu relato muito sobre a minha vida nos Estados Unidos e a minha experiência. A minha experiência pode acrescentar para você, mas a da Gabi também pode acrescentar. Enfim, cada um vive uma experiência diferente que pode somar na vida de vocês. Legal. Gabi, obrigado também pela participação. Obrigada. Mais uma vez a gente está junto aqui no canal do Leão Group. Mais uma vez, né? E eu acho que é isso mesmo que o Fernando falou. Tem que analisar todas as experiências, tem que ver o que você se identifica mais. Eu acho que o principal objetivo aqui é falar que é possível sim você vir para os Estados Unidos, mas você não pode criar aquele mundo de fantasia achando que tudo vai ser perfeito. Aqui você também vai ter problemas e, inevitavelmente, é a vida, faz parte. Então você tem que saber como lidar e você tem que estar preparado para tudo isso aqui nos Estados Unidos também. Sem dúvida, obrigado. Felipe, obrigado também pela participação. É o momento, quem quiser aí encontrar uma casa nova, pode procurar você também, né? Obrigado aí pela participação. Não sou eu que agradeço então, Daniel. Obrigado você e o Leonardo aí pelo convite. E queria deixar aqui para vocês, né, que estão no Brasil, que é muito fácil, né? As pessoas às vezes pensam que é difícil fazer um financiamento. As pessoas que estão no Brasil comprar um imóvel e financiar aqui, não é difícil. O processo é super rápido. Então, a documentação é bem mais simples do que no Brasil, acreditem ou não. Mas queria deixar isso daí bem claro para deixar vocês sabendo que as coisas aqui são mais fáceis do que no Brasil. E se quiserem fazer, né, procurar o Felipe. Estou à disposição aí, sempre que vocês, né, estiverem com essa intuição de comprar um imóvel e financiar, estou aqui à disposição
Vocês podem ver aí os meus contatos e entrar em contato. Ô Digi, obrigado também pela participação aqui na nossa primeira rodada de debates. Queria que você também despedisse aí da nossa audiência, enfim, deixasse aí suas considerações finais. Eu que tenho que agradecer, Daniel. Obrigado mesmo pelo convite, obrigado, Léo. E as minhas considerações finais basicamente no processo de planejamento, nesse processo dessa mudança, prestar atenção nas regras. Né? Muitas vezes, com a quantidade de informações que nós temos na internet, às vezes fica parecendo que é muito fácil. Não, eu vou para os Estados Unidos que lá é fácil, lá ninguém faz isso, deixa eu fazer. Né? Então a primeira coisa que tem que se fazer deixa eu prestar atenção, deixa eu entender as regras. E acho que o Fernando e o Léo tocaram nesse assunto, deixa eu ir na fonte ou no meu profissional de confiança. Então, uma vez que você tiver essas regras, não tenta achar o que é certo. Eu vejo muitos clientes ou amigos que chegam, mas isso está errado, isso no Brasil não é assim. Parou. Para de comparar um com o outro, porque as regras daqui são daqui. Você não está aqui que vai mudar, não é você que vai fazer mudar, nem sou eu, nem a Gabi, nem o Fernando, nem o Léo, ninguém. Né? Você tem que seguir as regras. Tá? Depois você vai vendo qual é o estado melhor que tem as regras que se encaixa com o seu perfil. É importante, né, Odijas, falar também daquele conceito da pessoa descer do salto um pouquinho, né? Porque às vezes a pessoa tem uma função executiva no Brasil, gerencial, quer chegar aqui achando que vai continuar a vida de onde ele estava. Então acho que isso vai de encontro à resiliência, né, que o Fernando falou. Pessoal, pensa um pouquinho, aqui você está zerando literalmente a sua vida. Tá? Então, vem para cá disposto a talvez trabalhar em funções que não eram no nível que você trabalhava no Brasil e fazer o seu próprio caminho aqui nos Estados Unidos. Aproveitar, Léo, que você está com a palavra, também pedir para você estar se despedindo aí da nossa audiência, te agradecer mais uma vez aí pela participação juntos aqui no canal. Eu que agradeço, Daniel, agradeço a presença de todos aqui e a minha consideração final é essa. Tá? O que a gente fala aqui, é bom a gente sempre ressaltar isso, esse nosso bate-papo aqui, a gente conversa dos assuntos de forma geral, pessoal. Então, se você pretende uma orientação específica para o seu caso, todo profissional aqui vai deixar o telefone aí na descrição, liga para eles, marca uma consulta. Hoje mesmo, em tempos de pandemia, todos eles têm a possibilidade de fazer uma consulta com vocês de forma remota, via Skype ou alguma outra ferramenta. E antes de tomar uma decisão para o caso de vocês, façam essa consulta específica. Não tomem nada que a gente fala aqui como uma decisão definitiva para o caso de vocês, porque como a gente sempre fala, cada caso é um caso. Fora isso, foi um prazer aqui mais uma vez estar falando para vocês e espero a gente ter a oportunidade aí de estar reunindo essa mesa aqui especial para contribuir com mais informação aí para os nossos seguidores. Você que ficou com a gente até agora pôde ver aí a importância de uma discussão tão ampla, de tanto tempo que a gente está aqui conversando sobre tantos assuntos, tantas experiências, profissionais de diversos nichos e do mercado americano, e ainda assim a gente não conseguiu esgotar o assunto, o que é um indicativo porque você precisa de fato de informação confiável, de credibilidade, antes de tomar, obviamente, a sua decisão. O planejamento acho que foi a palavra de ordem aqui do nosso primeiro rodado de debate, e a gente já quer agradecer a você, pedindo que você deixe o like aqui nesse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, acione também o sininho das notificações para ser avisado aí nos próximos vídeos e conteúdo novo que a gente vai estar subindo. Ali é um grupo que tem produzido muita coisa, tem muita coisa nova ainda por vir também. Acompanhe o pessoal que tem aqui as suas redes sociais, seu canal no YouTube, para que a gente possa aí juntos aí seguir na direção da construção do sonho americano, porque sim, o sonho americano é possível, com muito planejamento, muito trabalho, muito esforço, você pode chegar lá. Obrigado e até a próxima. Tchau.